Ok, uma boa noite. Subindo o Carmelo, avistei as montanhas de Etizen. Essa é a única coisa boa de hoje, é o título. O resto a gente deixa. É só bobagem. É... Bom, eu vou fazer o verso de abertura, tá? O Dharma incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado mesmo em centenas de milhares de milhões de ciclos universais. A nós agora é facultado vê-lo, ouvi-lo, aceitá-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender o significado das palavras do Tathagata. Bueno, vocês me ouvem bem, né? Qualquer coisa eu ajeito aqui o microfone. Bom, falar um pouquinho sobre mística cristã, especificamente São João da Cruz e budismo Zen. Esse é um tema, assim, não que eu estude sistematicamente, na verdade eu não estudo sistematicamente esse tema, mas é um tema que me acompanha já há alguns anos, bastante, pela minha proximidade com São João da Cruz, na época em que pratiquei o catolicismo, e também por causa de Mestre Tokuda, que faz um trabalho assim brilhante, comparando o Meister Eckhart, que é um frade dominicano do século XIII, né, e também místico cristão, com Dogen, com o Mestre Dogen. Então, o Monge Berti pediu para eu falar um pouco sobre isso. Então, esses últimos dias eu tentei fazer alguma coisa assim, um pouco mais sistemática para conversar. Como eu não me sinto seguro o suficiente para falar de cabeça, eu vou usar uma colinha aqui, então vocês me desculpem se algumas partes eu tiver que ler bastante. Bom, para começar, o que é mística cristã, né? Simplificadamente, a mística cristã é uma abordagem que busca ensinar verdades espirituais, mas aquelas verdades que não são acessíveis pelo intelecto, mas precisa lançar mão de técnicas como uma contemplação, né? Já guarda alguma semelhança com o nosso caminho. Bom, quem foi São João da Cruz? São João da Cruz foi um frade carmelita do século XVI. E ele foi quem fez uma reforma, salvo engano, com Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila havia feito no Carmelo feminino e ele estendeu essa reforma no Carmelo masculino, tornando-se o Carmelo descalço. Era uma ordem ainda mais, assim, digamos, rígida, né? Essa ordem, a ordem carmelita, ela surgiu em Israel, justamente no Monte Carmelo, né? Por isso esse nome e por isso o uso, muitas vezes, do Monte Carmelo como um símile do caminho, né? Eu vou falar sobre alguns outros mestres, mas basicamente eu vou buscar falar sobre o mestre Dogen, assim. Então, mestre Dogen já é mais conhecido nosso, né? Ele é o fundador da linhagem Sotô do Zen no Japão, ali no século XIII, né? E ele fundou o principal templo dele, né? E hoje o templo matriz da Ordem Sotô, nas montanhas de Echizen, que hoje é a prefeitura de Fukui, né? Então, as montanhas, elas permeiam muitos caminhos espirituais, né? Bom, uh, embora esse estudo seja um tipo de estudo comparativo, né? Mas não é comparativo para dizer que é igual, diferente, melhor, pior. Na verdade, é comparativo para que a gente consiga se inspirar nesses grandes mestres e humildemente comparar nossos passos aos deles, né? Porque são os passos deles
que são diretrizes e exemplos confiáveis para a gente seguir o caminho. Eu escolhi um dos poemas de São João da Cruz para a gente conversar hoje. Ele tem vários poemas, assim como o Mestre Dogen, ele também usou bastante poemas para falar sobre o caminho espiritual dele, e o que eu escolhi hoje é esse que eu copiei aí no chat, que é o Noite Escura. Talvez seja o mais conhecido dele. Nesse livro, São João da Cruz primeiro apresenta o poema e depois ele sai comentando verso a verso, né? Basicamente, o livro é dividido em duas partes. A primeira, ele fala sobre o aspecto do caminho que se opera na parte sensitiva, ou seja, nos sentidos. E o segundo, que é realizado na parte espiritual. Vocês vão ver com o passar do tempo que como isso se aproxima muito com a nossa prática. Eu vou ler o poema para aí depois a gente começar a conversar. Em uma noite escura, de amor em vivas ânsias inflamada, ó ditosa ventura saí sem ser notada, já minha casa estando sossegada. Na escuridão segura pela secreta escada disfarçada, ó ditosa ventura na escuridão velada, já minha casa estando sossegada. Em noite tão ditosa e num segredo em que ninguém me via, nem eu olhava coisa, sem outra luz nem guia, além da que no coração me ardia. Essa luz me guiava com mais clareza que a do meio-dia, aonde me esperava quem eu bem conhecia, em sítio onde ninguém aparecia. Ó noite que me guiaste, ó noite mais amável que a alvorada, ó noite que juntaste amado com amada, amada já no amado transformada. Em meu peito florido, que inteiro para ele só guardava, quedou-se adormecido, e eu, terna, o regalava, e dos cedros o leque o refrescava. Da ameia a brisa amena, quando eu os seus cabelos afagava, com sua mão serena, em meu colo soprava, e meus sentidos todos transportava. Esquecida, quedei-me, o rosto reclinado sobre o amado. Tudo cessou, deixei-me, largando o meu cuidado por entre as açucenas olvidado. O São João da Cruz, não à toa, se tornou o patrono da poesia na Espanha, né? Ele é espanhol. E o bom é que, como ele escreve em espanhol, a métrica e a tradução é praticamente idêntica, se a gente não perde, né? Então, é de uma riqueza poética muito grande o que ele escreve. Então, para começar, eu queria falar sobre face original. No Zen, isso é um termo bem conhecido. Qual é a sua face original antes do seu pai e sua mãe nascerem? É um koan. São João da Cruz, ele usa a figura da amada e do amado para falar sobre o caminho, né? No caso dele, ele é a amada e Deus o amado. O si mesmo é a amada e a realização é o amado. Mas na união de ambos, não há ambos, nenhum. A gente vai falar mais sobre isso. Então, vamos começar pelos seguintes versos. Em noite tão ditosa e num segredo em que ninguém me via. Não ser visto por ninguém é também não ser visto por si mesmo. Como diz o Mestre Dogen, esquecendo-se de si mesmo. Fala isso no Shobogenzo, né? A gente deixa cair corpo e mente. Após a superação da compreensão intermediada meramente pelas limitações do sentido e de nossas visões equivocadas, e até mesmo os traços do despertar são esquecidos. Por isso, nessa noite ditosa, onde ninguém me via, eu também não me via. Numa outra estrofe, essa luz me guiava com mais clareza que a do meio-dia, aonde me esperava quem eu bem conhecia, em sítio onde ninguém aparecia. A realização última, né, o despertar, no caso da nossa linguagem do budismo, a gente muitas vezes descreve, né, como um retorno.
Mas esse retorno não é a um lugar do passado, né? Mas justamente é aquilo que a gente chama de face original, né? Aquela antes do pai e da mãe nascerem. Então, por isso que São João da Cruz diz que é um encontro com quem bem eu conhecia. Mestre Dogen fala sobre isso num poema, e ele diz da seguinte forma: a vila no fundo das montanhas, na qual entrei buscando o caminho, não é outra senão a capital onde eu sempre havia vivido. É o mesmo retorno, mas não é um retorno ao tempo nem a um espaço. É o retorno à face original. Essa experiência direta do si mesmo original, né? Mestre Ejo, que é sucessor de Mestre Dogen, ele tem um texto chamado O Samadhi do Tesouro Luminoso, né? E fala sobre isso. Essa experiência direta não é como se a gente estivesse contemplando um sol de longe, mas essa experiência direta é a realidade ela mesma, neste exato instante, só que percebida quando já não há dissociações. E a gente vive em harmonia com a prática de shikantaza, ou seja, sentar sem ideia de ganho. Esse shikantaza, embora não tenha ideia de ganho, é preciso dizer que não é apenas sentar, né? Ele tem uma qualidade, ele tem uma energia que é colocada, né? Então, o texto que Ejo fala sobre esse mesmo assunto é da seguinte forma: o conhecimento do despertar é luminosidade, a prática da imodificável radiância que transcende os extremos do comum e do sagrado, do final e do relativo. A luminosidade do conhecimento inconcebível. Isso é incorporado por meio da grande tranquilidade do shikantaza. São João da Cruz, ele diz que nesse sítio, né, nesse lugar, ninguém aparecia. Nem eu, nem outros, nem Deus, nem Buda. E como já não há um eu e um Buda, então a gente pode dizer, como ele diz, amado e amada se juntam. É a união sem união. Porque, originalmente, não há nada verdadeiramente dissociado. Por isso que é uma união sem união. Por isso que, embora muita gente use esse termo, ele é equivocado dizer nos tornar unos com todas as coisas. Isso não faz absolutamente sentido algum, né? Inclusive, às vezes colocam isso na boca de Mestre Dogen, embora ele nunca tenha dito isso, né? Por que não se torna uno quando não há nada dissociado? Então, continuando o poema. Esquecida, quedei-me, o rosto reclinado sobre o amado. Tudo cessou, deixei-me, largando o meu cuidado, por entre as açucenas olvidado. Esquecendo-se de si mesmo, abandonando os pequenos pontos de vista, reclinamos o rosto sobre o amado. E reclinar o rosto sobre o amado é experimentarmos diretamente o despertar, sem intermediários. Eu acho essa talvez uma dos versos mais bonitos desse poema. São João da Cruz usa muito essa fala de amado e amada. Santa Teresa d'Ávila também, outra freira carmelita, usava também. E reclinar o rosto sobre o amado é uma forma muito bonita e poética de falar sobre experimentar diretamente a realização. E ele diz: tudo cessou, deixei-me. Isso é deixar cair corpo e mente. Então, quando cai corpo e mente, a gente pode abandonar toda a preocupação, deixa por entre as açucenas olvidado, né? Porque nesse momento as açucenas, as montanhas e as pedras já são o cuidado do mundo inteiro. Não precisa buscar mais nada. Não há nem mesmo a vontade de realizar o caminho.
né? Master Eckhart diz que o frade dominicano, ele diz que a verdadeira pobreza é aquela que a primeira é a externa, você quer fazer a vontade de Deus, ou no nosso caso, queremos encontrar o despertar e realizá-lo. Mas a verdadeira pobreza é a interna, ou seja, o verdadeiro caminho é aquele que nem mesmo a vontade de Deus a gente quer fazer. Não cabe isso. Nem mesmo se tornar Buda, nada. Tudo cessou, deixei-me. Quando se realiza esse despertar, né? Onde quer que nossos olhos pousem, lá está o amado. E o que quer que precise ser feito, já está feito e pacificado. Essa é a experiência que esses mestres nos passam. Na primeira estrofe do poema, São João da Cruz diz assim: em uma noite escura de amor em vivas ânsias inflamada, ó ditosa ventura, saí sem ser notada, já minha casa estando sossegada. A noite escura é o sagrado silêncio. Mestre Tokuda gosta bastante desse assunto. Esse silêncio não é a ausência de sons, é uma transcendência, é a experiência do absoluto. No poema, a alma sai sem ser notada, ou seja, sem apego de si e de todas as coisas, sem deixar rastros, como a gente diz no Zen, sem deixar rastros. Esse sair de si de todas as coisas se realiza na noite escura, né? Que para São João da Cruz, especificamente, significa uma contemplação purificadora, né? Ele diz assim, abre aspas, tal purificação produz passivamente na alma a negação de si mesma e de todas as coisas. Nesse trecho, eu gostaria que vocês mantivessem em mente a palavra passivamente. Tal purificação produz passivamente na alma a negação de si mesma e de todas as coisas. Para ver isso, antes a gente precisa esquecer de nós mesmos. Em outro poema, também muito bonito, do São João da Cruz, ele diz: para vires ao que não sabes, hás de ir por onde não sabes. Purificar. Né? Ou nas palavras de Mestre Dogen, corpo e mente desaparecerão naturalmente e as características originais se manifestarão diante de nós. Em uma noite escura de amor em vivas ânsias inflamada, ó ditosa aventura, saí sem ser notada, já minha casa estando sossegada. Essa estrofe aqui, quando eu leio, ela me remete muito ao que o budismo chama de fé correta e esforço correto. Em confiança no Dharma, no ensinamento, a gente pratica de vivas ânsias, inflamados de vivas ânsias, como ele diz, de amor em vivas ânsias inflamada, com fé correta, ou seja, confiança no ensinamento e esforço correto, a gente também realiza esse vivas ânsias. Mas ânsias aqui não é o desejo ordinário, né? Mas é um movimento vigoroso de quando se desperta a mente Bodhi, que é a mente que busca o caminho, né? A mente Bodhi, ou Bodaishin em japonês. Essas vivas ânsias fazem com que aquela pessoa que despertou essa mente, Bodaishin, pratique exatamente como o Buda ensinou no Satipatthana Sutta, que é o sutra que fala sobre a plena atenção. O Buda diz que a gente tem que praticar de forma ardente, claramente compreendendo e vigilantes. De forma ardente significa com esforço contínuo e correto. Isso é o que o Mestre Dogen chama de Gyoji. Claramente compreendendo a impermanência, anatta, não eu, e dukkha, que é traduzido normalmente como sofrimento, mas tem tradução melhor, né? Ou seja, claramente compreender é deixar cair corpo e mente. E vigilantes é a atenção plena de guardar o Dharma a cada segundo. Isso também é uma fala
parafraseada de Mestre Dogen. Em uma noite escura de amor em vivas ânsias inflamada, ó ditosa ventura, saí sem ser notada, já minha casa estando sossegada. No livro, quando São João da Cruz vai explicar essa estrofe, ele diz que por meio da contemplação durante essa noite escura, a submissão aos sentidos e os desejos adormecem. É isso que é a casa sossegada. A escravidão que temos aos nossos sentidos e desejos, elas simplesmente adormecem. É uma casa sossegada. E aí eu me lembro de Mestre Ryokan, que diz: não tenho nada a relatar, meus amigos. Se querem conhecer o significado, parem de correr atrás de tantas coisas. Então, isso dá para dar um pano de fundo em mais ou menos o que esse poema trata. E a gente está subindo o Carmelo, né? É o símile da montanha. Então vamos começar pela base da montanha, que é o momento em que adentramos a noite dos sentidos. A base da montanha é o começo da prática. Todos nós começamos a prática em algum momento, seja ela em qualquer tradição. E esse começo, aqui no Eixoji, é chamado de Portão do Dragão. É o nome que dá, é o nome da primeira cachoeira da nossa trilha, né, que tem aqui. É justamente o momento em que uma pessoa começa o caminho ou entra no mosteiro. Nessa hora de descoberta, a gente fica meio deslumbrado, sabe? É uma empolgação e mal sabe onde está se metendo. Então, é o Portão do Dragão. Esse é o começo do caminho, é a base da montanha. E essa empolgação do começo é assim mesmo. São João da Cruz diz assim, eu vou sempre usar as palavras dele, sempre falando de Deus, mas procurem não entender Deus necessariamente no sentido cristão. Lógico que é possível, mas entendam como o significado que está por trás disso. Então, São João da Cruz, ele é bonito ele dizendo, ele diz assim, que Deus, como uma mãe, dando de mamar ao bebê, fica mimando e cuidando do ser. Depois, ele pega a criança e sacode no chão, que é para ela aprender a andar com as próprias pernas e realizar o caminho. Se a gente pensar um pouco na nossa realidade do Zen, essa figura é o mestre. Ele vai incentivando a gente nessa subida da montanha. Às vezes nos mima com suas palavras, o seu exemplo, mas nessa estrada ele também deixa que a gente pise os cascalhos. Às vezes ele some, ou às vezes ele dá um puxão de orelha. A gente precisa aprender a trilhar o caminho sozinhos. Mas, da mesma forma que Deus não abandona o cristão, o mestre não abandona seu discípulo. O Dharma não abandona aquele que pratica. Nem fica mais distante, né? Está do lado. Mesmo que precise descer aos infernos, o mestre está do lado. O Dharma está do lado. A verdade está do lado. Basta olhar, basta observar bem. Inclusive, essa virtude é a virtude do Bodhisattva, né? O Bodhisattva, que é aquele que pratica o caminho e está prestes a se tornar um Buda, ele não fica no topo da montanha lá, imóvel, né? Impávido, colosso, olhando de lá de cima os seres. Ele sobe e desce e anda por tudo que é lado, né? Então, porque quem atinge esse caminho, não há diferença nas alturas da montanha. Onde quer que ele pise, ali é o pico, ali é o topo da montanha. Então, no princípio do nosso caminho é assim, empolgados, mas a gente se apoia bastante ainda no nosso próprio gosto, na nossa própria inclinação, nos nossos pontos de vista. E aos poucos a gente vai compreendendo melhor isso, né? E começa a abandonar esse apetite por status e lucro, inclusive status e lucro espiritual.
né? A gente ainda está mergulhado numa ignorância e a gente é mesquinho com o Dharma, com a prática. E a gente usa para interesses pequenos, próprios, e geralmente são autocentrados. Normalmente é assim que não tem problema nisso, porque isso faz com que a pessoa entre no caminho, mas normalmente a gente entra na prática, qualquer que seja a tradição, com interesses bem ridículos, porque a gente não tem noção do que vem pela frente ainda, de tão grandioso que nos espera. E normalmente o que a gente quer não nos serve, porque não nos leva a uma libertação. Mas é assim, a gente começa assim mesmo. Depois, a gente desperta essa mente que quer praticar o caminho e a gente abandona a instrumentalização da prática. Então, estamos falando da noite dos sentidos. Então, quando a gente começa a compreender o mecanismo da porta dos sentidos, que é por ela que dá a nossa relação com o mundo e com nós mesmos, a gente persiste na prática do abandono e do silêncio. E aí vai perdendo esse encanto por essas coisas ilusórias, né? E aí pode ocorrer um momento crucial, que São João da Cruz chama de a segunda noite. E para ele, essa segunda noite, ele usa simplesmente as seguintes palavras: é horrenda e espantosa. São adjetivos fortes, mas a gente que pratica sabe mais ou menos do que ele está falando. Porque, veja só, na prática séria, é inevitável perceber como nossos apegos vão se fragmentando. Feito quebrar um espelho. Você quebra um espelho. Aí você olha para aquele monte de pedaço. O que você olha ali, você já não pode chamar de eu. Você já não se reconhece naqueles fragmentos. Eu diria que isso é o primeiro vislumbre do que no budismo se chama de vacuidade. Não tem eu, você só vê os fragmentos, né? Então, é aí que a gente começa a ter uma compreensão mais direta do que o Buda ensina sobre anatta, né? Ou seja, a ausência de um eu permanente. Essa manifestação que a gente dá um nome agora, Eduardo, é um conjunto de agregados remendados pela linha do karma e pela agulha da originação dependente. É só isso. Não tem um Eduardo em última instância. Mestre Tokuda, ele diz assim: nós precisamos mergulhar para nos encontrarmos conosco mesmo naquela noite escura. E esse mergulho na noite escura é o que ele chama de silêncio sagrado. Isso é tão forte para Mestre Tokuda, né, que é o nosso mestre, que ele deu o nome para a sanga dele de Mahamuni. Mahamuni literalmente é o grande sábio, mas Muni sábio é aquele que atingiu o silêncio. Então, silenciando esse apetite sensitivo, né? Observando a respiração, as paredes caem e a gente não tem mais onde se apoiar. E aí, Mestre Tokuda também fala: respiração está em relação direta com o espírito, e quando a respiração está calma e pacífica, então o espírito também está calmo e pacífico. É por isso que no zazen a gente não respira com o peito, né? Essa é uma respiração de quem está nervoso. Respira no baixo ventre, profundamente calmo, né? Ainda Mestre Tokuda, ele diz que subir a montanha significa sublimidade, refinamento. Este estado é muito elevado e esta prática é muito dolorosa. Como galgar uma montanha não é fácil. Trata-se de uma montanha muito alta. Assim é a prática e o caminho do Zen. Muitas vezes este caminho muito escarpado não é para todos. Precisamos, para isso, tomar uma clara decisão. Os exemplos desses mestres mostram pessoas que talvez a gente taxasse como radicais, mas são essas pessoas que atingem o caminho, né? Acho que muito mais radical é a loucura de querer se manter no samsara, sofrendo,
e sem conseguir ajudar a si e os outros. Então quem pratica qualquer caminho que seja, precisa ter muita seriedade naquilo, né? Quem pratica zazen precisa levar a sério a prática de zazen, né? Como o mestre Tokuda diz, né? Praticar zazen é Buda que pratica, ou seja, o despertar mesmo pratica. Então precisa ser sério nisso, né? Precisa ter uma dedicação vigorosa. Então, nesse momento que as paredes começam a cair, o espelho quebra, nada mais é do que a ausência das muletas que a gente vem tanto se apoiando na vida. E é isso que faz com que a gente comece a experimentar mais diretamente o caminho, né? No Zen, se a gente começa a ter essa compreensão, a gente finalmente consegue entender Mestre Sawaki, que tem aquela frase célebre: Zazen é bom para nada. A gente percebe que se não entrar nessa prática com Mushotoko, né, que é sem ideia de ganho, não adianta, porque a gente só vai distorcer a prática para proteger as nossas ilusões. A gente vai usar a prática meramente para proteger aquilo que a gente justamente deveria dar cabo, né? No Bendoa, do livro do Shobogenzo, de Mestre Dogen, ele diz o seguinte: quando abrimos mão, então já estão preenchidas as mãos. Quando abrimos mão, então já estão preenchidas as mãos. Então, adentrar a noite escura é deixar cair corpo e mente sem rastro de dúvida, sem medo de qualquer perda aparente. Porque, veja só, afinal, o que nos trouxe até aqui não resolveu o nosso problema. Então, o que de nada danado a gente está perdendo, né? Não tem medo, abandona, como diz no Zen, rogue, deixa cair, abre mão, não serve, pratica sem nada, sem penduricalho. Nesse ponto, lembre, a gente ainda está subindo a montanha. Nesse ponto, São João da Cruz diz que existe uma comunicação direta com o silêncio. Abre aspas. Deus aqui começa a comunicar-se não mais por meio do sentido, quando a alma o encontrava pelo trabalho do raciocínio, ligando ou dividindo os conhecimentos. Agora ele o faz puramente no espírito, onde não é mais possível haver discursos sucessivos. Por isso, imaginação e fantasia não podem apoiar-se em consideração alguma, nem doravante achar aí arrimo. Isso é shikantaza, em resumo. Veja só, no Zazen de Mestre Dogen, né, que ele fala sobre o método de Zazen, ele diz assim: bom não é considerado, ruim não é considerado, está além da mente, vontade ou consciência e além da atenção plena, pensamento ou reflexão. Não tente se tornar um Buda. No começo, a gente precisa estudar, é lógico, né? Mas Tokuda diz que o estudo e a prática é como olho e pé. Um precisa do outro, a gente precisa saber para onde está indo. Mas com o aprofundamento da prática de Zazen, a gente vai perceber que as respostas não vêm por essa inclinação, esse direcionamento intelectual, mas sim passivamente, como São João da Cruz falou mais acima, passivamente. Não é um movimento ativo de uma mente conceitual. E como eu já disse algumas vezes em outros encontros nossos, e vou repetir, eu tenho a impressão, pela minha pouca prática pelo menos, que a gente obtém algumas respostas, mas, além disso, algumas respostas não vêm porque simplesmente as perguntas não fazem sentido.
Porque nossas perguntas já partem de pressupostos errados, já partem de uma visão dualista, discriminatória e relativa. Então, para isso, não há resposta. Para quem atinge o caminho, essas perguntas sequer existem. Então, sobre esse silêncio, né? Ou como diz São João da Cruz, nessa conversa onde não cabe mais discussão, né? Mestre Dogen explica da seguinte forma, abre aspas, o motivo desse método ser transmitido apenas de Buda para Buda, sem desvio, é que o samadhi de receber e usar o si mesmo é seu padrão. Para desfrutar desse samadhi, a prática de zazen na postura sentada ereta foi estabelecida como portão autêntico. Para entrar na noite escura de São João da Cruz e entender Deus, é preciso estar igualmente neste samadhi, ou seja, nesse estado de abandono, na concentração do zazen. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Por quê? Por que só se entende Deus dessa forma? Por que só se realiza o caminho dessa forma? Porque para entender Deus precisa ser Deus e para entender Buda precisa ser Buda. Por isso que o caminho é transmitido de Buda para Buda e por isso que para compreender esse caminho não há outro método a não ser a prática de Buda. A prática de Buda é o Zazen. Deus, Buda, realidade total, tudo isso é apreendido quando se está mergulhado nesse silêncio sagrado, onde não é mais cabível a palavra. Deus se comunica puramente. Buda transmite para Buda. No samadhi, desse zazen que a gente pratica, o diálogo entre Deus, Buda, seres e coisas está além de Deus, Buda, seres e coisas. É a transmissão do silêncio para o silêncio. Mas, mesmo assim, a gente está aqui falando, né, sobre isso. Vamos lá. O mestre Tokuda, ele diz o seguinte, quando há aquela experiência, aquela felicidade e alegria, a pessoa não pode se manter calada, tem que procurar transmitir isso aos outros. O estado de êxtase, a dificuldade de expressão é momentânea, mas é muito forte e muito marcante. E mesmo assim, os sábios não ficaram calados. Felizmente, isso foi transmitido até hoje. Isso vindo das palavras de um próprio sábio, né? Que transmite até hoje esse mesmo caminho. Isso disse além das palavras, Mestre Dogen tem um poema que ele diz o seguinte, porque o Dharma está além das palavras, eu falo. Isso não deixa nenhum rastro nas palavras traçadas pelo pincel. Então, continuemos falando mais um pouquinho. No livro Noite Escura, São João da Cruz traz uma situação ocorrida com Davi, né? Davi é aquela figura bíblica bem conhecida, né? Davi diz que num desses estados, né, de contemplação, ele sentiu inflamar o coração e até mesmo os rins. Isso significa uma transformação no olhar, né, sobre o que chamamos de mundo dos desejos. A gente vai apaziguando os apetites dos sentidos. Mestre Dogen, em vez de rins e coração, ele diria que a gente tem que realizar isso até os ossos e até a medula, né? Então, veja bem, a gente está na noite dos sentidos, né? São João da Cruz, é a primeira noite, é a base da montanha ainda. Por que noite dos sentidos? Vejam como isso também é bastante considerado por nós no budismo, né? Essa questão da porta dos sentidos. Não porque os sentidos sejam assim, né, essencialmente perigosos, né? Mas quando a gente ainda tem uma visão limitada, a gente se aprisiona nessas experiências sensoriais e tende a achar que a percepção sensorial é a verdade, né? Por exemplo, quem já participou de um sesshin
Já percebeu o quanto a gente tenta reduzir a influência, o estímulo aos sentidos? Todo mundo de preto, olhando para a parede, falando pouco, ninguém usa acessório, ninguém usa perfume. Ou seja, a gente vai dando condições, abrindo terreno para que esses sentidos se aquietem, né? Mestre Keizan, que é também fundador da nossa tradição, ele tem um texto chamado Zazen Yojiki, que significa aquilo que a gente deve observar, estar atento no Zazen. E ele diz assim: além de todos os conceitos sobre ilusão e despertar, não há barreiras entre seres comuns e Budas. Coloque de lado todos os afazeres e abra mão de fazer associações. Sem fazer nada, os seus sentidos nada produzem. Chegamos ao meio da montanha. Estamos na metade do Monte Carmelo, né? Então a gente sai da noite dos sentidos e entra para o que São João da Cruz chama de a noite escura da alma. E aí vem o verso: ó noite que me guiaste, ó noite mais amável que a alvorada. Essa noite escura, a gente chama ela de noite e de escura porque os nossos olhos estão turvos. Para ver verdadeiramente, a gente precisa realizar o que Mestre Dogen chama Shobogenzo, né? Que é o tesouro do olho do verdadeiro Dharma. Quando São João da Cruz começou a vislumbrar isso, né? Ele diz vislumbrar a divina luz. Então, inevitavelmente, a pessoa sofre. Sofre porque essa é a condição humana, que ainda está presa ao que Buda chamou de dukkha, né? Dukkha significa insatisfatoriedade, desajuste, às vezes comumente se traduz também como sofrimento, porque tudo que é condicionado é sofrimento. Agarrar-se à vida e às coisas como se fossem nossas e permanentes é sofrimento. Ser separado do que gostamos é sofrimento. E possuir aquilo que a gente quer também é sofrimento, porque a gente tem medo de perder. Isso tudo é dukkha, ou seja, somos nós tendo uma visão da vida condicionados pelo apego e pela ignorância. Enquanto a gente não realizar esse tesouro do olho do verdadeiro Dharma, a noite é escura. Mas a gente não deve odiar essa noite escura, nem ter medo da noite escura. A gente deve adentrar nela profundamente. Só adentrando mesmo nessa noite escura, nesse silêncio, é que a gente consegue compreender o Dharma, ou Deus, ou verdade, ou libertação, ou nirvana, ou o nome que se dê. A realização. E aí, nesse momento, São João da Cruz diz que a alma olha e vê os males em que ela se vê metida. Ou seja, a gente observa o samsara. Veja só, essa contemplação de olhar onde a gente está metido e ver essa noite escura, a gente pode traçar um paralelo com o que o Buda ensinou de 4 nobres verdades. Ensinou nas 4 nobres verdades. Existe dukkha, existe essa insatisfatoriedade. E a origem de dukkha é justamente o desejo pautado pela ignorância e cobiça. Para nossa sorte, ele ensinou mais outras 2 verdades, que existe a cessação disso e existe um caminho a se seguir para cessar isso. No outro poema, João da Cruz, ele fala que essa compreensão não tem como partir de um eu, de um intelecto, né? Eu diria, falando de uma forma bem zen, é que a verdadeira compreensão, ela mesma compreende por meio da verdadeira compreensão. E ponto. Não há um esforço de um eu, é passivamente. Não há eu diferente de Deus e de despertar. São João da Cruz, o poema que ele fala sobre isso, ele diz assim: entrei por onde não sabia e quedei-me não sabendo, toda a ciência transcendendo. É o caminho do não saber.
abandonado qualquer tipo de saber, você cai onde não sabe, e a ciência inteira transcende. A gente chama... A gente usa as palavras porque é o que temos, né? Mas esse lugar do não saber não tem nome. Mas a gente chama de algumas coisas, né? Essência, vacuidade, Deus, Tathagata, Nirvana. Mas a verdade é que não dá para falar sobre isso. Se vocês pararem para anotar os ensinamentos dos mestres, eles sempre falam o que a gente, por onde a gente deve seguir e o que a gente deve evitar. Mas eles nunca dizem o que está depois disso. Nunca. Nem o mestre abre a boca para dizer a realização é isso. Porque se ele abrir, fatalmente o que ele falar vai estar errado. Porque está além das palavras. Precisa experienciar isso diretamente. Então, nessa prática que a gente faz aqui, que a gente fez antes de Zazen, né? O Shikantaza, né? Despidos de nós mesmos, dos nossos pontos de vista, dos nossos objetivos, livres, completamente livres, né? Nisso, realizando isso, a gente entende o que São João da Cruz quer dizer sobre não saber, né? Mestre Dogen fala sobre isso. No Genjo Koan, ele diz: conduzirmos a nós mesmos a praticar e experimentar as miríades de dharmas é ilusão. Quando as miríades de dharmas ativamente praticam e experimentam a nós mesmos, esse é o estado da realização. Não é uma busca ativa, porque uma busca ativa pressupõe que existe alguém procurando, mas não há ninguém procurando. Então, se a gente busca ativamente algo, a gente já está colocando algo de extra nessa busca. Por isso que não é passivamente que se recebe o caminho, né? É o contrário, são as miríades de dharmas, ou seja, todas as coisas nos praticando e nos experimentando. Em paralelo a essa fala de Mestre Dogen, São João da Cruz diz o seguinte: o ser esta luz espiritual tão simples, pura e geral, geral no sentido de abrangente, não se prendendo nem particularizando a coisa alguma especialmente inteligível, pois mantém as potências da alma vazias e aniquiladas a respeito de todos os seus conhecimentos, com muita facilidade e generalidade, leva a alma a conhecer e penetrar qualquer coisa do céu e da terra. Ou seja, não se prende, essa luz, né, essa luz espiritual não se prende nem se particulariza a nada. Especialmente algo que seja inteligível e nos mantém vazios a respeito dos conhecimentos. Então, como se realiza isso, né? Aqui eu vejo um paralelo muito claro entre Mestre Dogen e São João da Cruz falando sobre isso. Não sou eu que realizo o caminho, não sou eu que realizo o caminho. O caminho se realiza. Outro estrofe. Na escuridão segura, pela secreta escada disfarçada, ó ditosa ventura, na escuridão velada, já minha casa estando sossegada. Essa realização é tão além do ordinário, podemos dizer assim, uma sabedoria mística, que São João da Cruz chamou de escada secreta disfarçada. Não é porque é sobrenatural, é porque não está na esfera do relativo. Se fosse sobrenatural, a gente jamais alcançaria. Mas está além, digamos assim, do humano. E a gente ouve muito isso. É Buda praticando, não é prática comum. É a escuridão velada, é a escada secreta. Então, o que a gente pode fazer? Se não é humano, no sentido comum da palavra, o que se pode fazer? E aí São João da Cruz diz: não sendo tais perfeições humanamente conhecidas, se há de caminhar a elas, humanamente não sabendo e divinamente ignorando. É a via do não saber.
Aqui eu diria que é a mesma coisa que Mestre Sawaki diz. Zazen é praticar com o corpo humano aquilo que não é diferente de Buda. E é assim que vai subindo a montanha, tentando compreender essas questões, mas não com o intelecto. É a compreensão do abandonar, do silêncio sagrado, né? E aí vai subindo. E, em algum momento, chega ao topo da montanha, né? É a parte mais importante de tudo que a gente pode falar até aqui, né? Chega no topo do Monte Carmelo e de lá vê as montanhas de Zen, né? Mas é preciso dizer que começar a subir já é experimentar o topo. O importante é despertar essa mente que quer subir, ou seja, a mente Bodhi, Bodhi-shin. Como diz Mestre Dogen, estabelecer a mente Bodhi significa fazer o voto de e se esforçar para que, antes de eu mesmo cruzar para outra margem, eu conduzirei todos os seres vivos antes. Mesmo que sua forma seja humilde, aqueles que estabeleceram essa mente já são professores e guias de todos os seres vivos. Já estão no topo da montanha. O importante é dar o primeiro passo. Por isso que Mestre Dogen fala isso com tanta veemência. Despertar a mente que busca o caminho já é tudo. Já é tudo. Então, afinal, para concluirmos, o que é o tal do topo dessa montanha que a gente tenta chegar? O topo da montanha nada mais é que as pernas cruzadas, as mãos postas no mudra, a coluna bem colocada, os olhos inclinados e a mente em repouso. Muito obrigado por ouvirem. Magnífico. Vou abrir para perguntas. Realmente formidável. Desculpem qualquer coisa. Desculpem ter Desculpe sido a gente. enfadonho. Desculpe eu ler. Eu estou lendo Camelo desde ontem. Eu falei, é sério, deve ser o óculos. E eu, na hora que eu li, eu falei, Choshin está com uma pegada borginiana nesse título. só sendo. Enfim, desculpa. Muito bonito. Lindo, assim, emocionante. Bom, eu vou abrir, as pessoas desligam, abrem o microfone, pode fazer a pergunta, não é? Temos ainda 20 minutos para conversar. 9 horas a gente encerra, porque temos que acordar cedo, né? Vamos manter o calendário, né? Por favor, fiquem à vontade. Oi, boa noite. Parabéns, Edu, pela palestra. Nossa, muito bonito, muito inspirador. Minha dúvida, assim, é que ao mesmo tempo tem eu acho, duas coisas, assim, ao mesmo tempo que a gente tem que ter esse ímpeto para subir a montanha, essa energia, para querer subir a montanha, né? E aí você também fala dessa passividade, que também a gente tem que ser atravessado, né?
pelo Dharma. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que ter um pouco, como é que é esse equilíbrio, assim, é uma coisa que ao mesmo tempo que é a vontade e é a passividade ao mesmo tempo, né? Uhum. Se puder comentar. Então, obrigado, Ederson. Então, o mestre Dogen soluciona isso da seguinte forma. Temos que nos esforçar, isso é certo. Esforço correto é um dos aspectos do caminho do budismo, né? Esforço correto. Mas o nosso esforço, segundo o mestre Dogen, é praticar o Dharma pelo Dharma. Só isso. A questão é que empenhar-se no caminho não significa colocar um objetivo no caminho. Embora todos queremos nos iluminar, chegar nesse estado de despertar, se a gente coloca isso como meta, a gente já perdeu a meta, porque a gente já limitou. Se a gente quer, eu quero alcançar o despertar, que bom. E o que é o despertar? Eu não sei. Então como é que você vai alcançar isso? Se você não sabe o que é. Por isso que se diz que se pratica sem ideia de ganho, pela via do não saber. Porque se você coloca uma intenção objetiva dessa forma, você se perde, porque você limita, você já coloca uma barreira naquilo que deveria ser ou o que você vai alcançar. Então, o esforço é diligente. A prática tem as suas instruções e você pratica, mas você não carrega para essa prática 500 tijolos nas costas de objetivos. Pratica o Dharma pelo Dharma. Uma hora chega nisso. É lógico, não é assim. Todos nós temos as nossas questões. Muitas, todos nós temos e queremos solucioná-las. Mas quanto mais se pratica, mais a prática vai ser um fim em si mesmo. Porque vai se abandonando isso, vai arrefecendo. Então, o esforço que a gente coloca na prática, a diligência, a dedicação, não é um esforço no sentido de que depois haverá uma recompensa. É o esforço pelo esforço, é a prática do Dharma pelo Dharma. Tem que ter confiança para praticar isso, né? Tem que ter fé, fé correta. Então, parece paradoxal, né, quando a gente diz isso, né, como você falou. Mas é assim, né? Se a gente Se a, eu acho, não sei se é Meister Eckhart que fala assim, acho que é, mas nas minhas palavras assim, mas o que ele fala mais ou menos é o seguinte: para conhecer Deus, você tem que esquecer de Deus. Porque se você pensar em Deus, você já matou Deus, porque você já colocou Deus dentro da sua gaiola. Como é que você pode colocar o inefável dentro de uma gaiola de conceitos? Então, para conhecer Deus, tem que esquecer Deus. Para conhecer o despertar e realizar o caminho, é preciso esquecer sobre isso também. E aí realiza, né? É como diz Mestre Tokuda, né? Com esforço, não se chega a lugar nenhum. Mas sem esforço, aí é que não se chega mesmo. Mais questões? Tem uma questão aqui no chat. Sim. Em Samadhi, o vazio pode ser percebido, sentido? Eu não usaria essas palavras, Márcia. Em Samadhi, o vazio é realizado, é diferente. Porque eu posso perceber, sentir o vazio intelectualmente. Eu posso passar aqui uma hora falando, com a gente falando sobre o vazio. Essa é a percepção do sentido, pelo intelecto. Mas na prática, o zazen não é o vazio, né? Esse conceito de vazio, ele não é percebido.
minha impressão, né? Ele não é percebido. Ele é realizado. Quando a gente diz que o vazio é realizado, significa que a gente sequer precisa pensar vazio. Porque é óbvio, está claro, está estampado, está realizado. Por isso que eu digo, nesse estado, nem mesmo as perguntas fazem sentido. Porque isso cessa, né? Mais ou menos assim. Uso pergunta. Imagina, percepção no corpo. Olha, eu não, se pela percepção do corpo, né? Eu acho que sim e não. A percepção do mundo se dá pelo corpo-mente. Então, o caminho é praticado pelo corpo-mente. Mas a compreensão é realizada por algum mecanismo que não é meramente corpo-mente, embora seja também o corpo-mente. Isso é difícil de explicar. Deixa eu ver se eu consigo usar alguma palavra mais útil. É que se você pratica querendo perceber o vazio com corpo e mente, você não percebe. Mas quando você realiza isso, corpo e mente refletem o vazio, transparecem o vazio. Corpo e mente são vazios, todos os dharmas são vazios, todos os dharmas são vazios. Mas uma coisa é eu dizer isso para si, todos os dharmas são vazios, todos os objetos condicionados são vazios. Muito bonito. O que significa isso? Não sei, eu continuo sofrendo, eu continuo tendo minhas aflições. Então, é uma percepção além da percepção, né? A gente pode falar, percebo o vazio e pratico com esse corpo. Pratico com o corpo humano que não é diferente de uma prática de Buda. Mas essa percepção, ela não é assim, né? Sensorial, intelectual. Quando você realizar, você vai saber. E aí você me conta. Uhum. Obrigado, Oscar. Mais questões? Uhum. Deixa eu ver aqui quem está. Olha, tem bastante gente. Queria dizer que eu tô bastante feliz com esse Rohatsu Sesshin que a gente está fazendo, né? Queria agradecer vocês por estarem praticando. Eu estou realmente empolgado, sabe? Assim, muito bom. Assim, tá. Aqui, a gente está fazendo algumas atividades online, né? Mas aqui no mosteiro, estou seguindo as demais, né? As cerimônias das refeições. E aí dá uma alegria, assim, ver tanta gente, né, se apoiando. E eu estou vendo vários rostos conhecidos, né? Lógico, a maioria, mas estou vendo aqui a Mariko-san, estou vendo a Bernadette-san aqui, que faz o curso com a gente. Monja, obrigado por ter vindo. E estou vendo aqui na lista de participantes, aí, para mim, é ainda mais especial que são meus pais. estão, estão na sala. Então, agradeço bastante. Eles são praticantes católicos. Então, eu falei para ele, vou falar de São João da Cruz. Venha ouvir. Então, eu fico feliz de terem entrado aqui. Tem muita gente aqui do Clube do Livro, do grupo de meditação de Goiânia, lá do Facebook. Tem a digníssima e honradíssima Dete, a melhor chefe de cozinha que tem pelas bandas desse país.
É isso. Muito bom. Não tendo mais questões, então, podemos encerrar. Quer falar as últimas palavras, Tchachim? Fecha. Só, só fazer uma observação. É o Rogério. A Val veio te ouvir, viu? Está participando da sua. Um abração para ela. Falei com ela, que ela é fã da dupla aí, João da Cruz, né? E aí ela quis assistir, assistiu a palestra toda. Diga a Val que eu quero comer tapioca lá em Olinda de novo. Agora ela apareceu aí. Ela estava com a imagem dela escondida. Edu, eu não Oi. sei, tá dando para me ouvir, que bom, porque eu não estou sabendo como que escreve aqui. Pode falar. Mas a primeira coisa que eu queria te dizer é assim, quanto emocionante, sabe, você consegue despertar na gente o indizível, né? Queria te agradecer, queria, sabe, assim, sem palavras, e falando de excesso de palavras, né? Mas eu estou muito emocionada. Eu recentemente fiz um evento e eu vou publicá-lo e vou te mandar, eu queria contato e depois para todos. Muito bacana, que até te convido, quem sabe a gente não faz esse evento novamente. O meu tema dentro do evento foi a sensorialidade da mente e a capacidade negativa. Eu peguei a psicanálise e caminhei nessa dificuldade de ter essa mente tão sensorial, não conseguir ficar no não saber, e como que o cérebro me prende nesses lugares, né? Porque eu tenho memórias, e como é difícil a gente atravessar essa parte da sensorialidade, né? E eu, inclusive, abordei muito de leve São João da Cruz, só falei porque o tempo é curto, né? E você me dá esse presente hoje, sabe? Assim, não tem palavras, Edu. Quero mandar essa palestra, depois quem quiser tê-la, porque está dentro de um evento com neurocientistas, com psicanalistas, inclusive a Monge Shin falou no evento, sabe? Quero mandar isso para vocês, para quem tiver interesse, mas assim, te ouvir, faltava você lá. Para trazer tudo isso que a gente vai tentando trazer em palavras, né? Para ver se a gente consegue experienciar esse silêncio, né? Eu estou muito emocionada e queria te agradecer, né? Na verdade, é isso. Muito obrigado, monge. Eu que agradeço. Imagina, é gentileza demais da sua parte. Por favor, me mande depois o link para eu assistir. Quem sabe a gente não bate mais papos pela frente. Sim, sim. Assim, é um diálogo, foi um evento dialogando, sabe? A psicanálise, o Zen. Eu estou no útero, viu, Edu? Espera aí. Eu estou no útero. Eu me tornei monja, eu sou praticante uma vida, mas a minha ordenação foi em 2016. Estava indo para o Japão, mas tive uma pancreatite, já tudo pronto. Eita. Enfim, e agora eu ia de novo a passeio e encontrar com o Saikaro hoje, mas aí veio a pandemia. Bem, é o meu destino aí, né? Mas, de qualquer maneira, Edu, assim, quero muito que a gente possa conversar. Claro que eu estou fazendo esses diálogos, porque também a gente tem o mundo dos fenômenos, não temos como tirar as palavras, né? Precisamos dela, mas a experiência é a única maneira, né? É atravessar essas noites todas, ou o nome que quiser dar, mas tem que ter esse silêncio, né? Tem que ter tudo isso. Mas eu quero muito, vamos conversar todos, né? Quem quiser, mas você, Edu, depois você me manda lá como que eu posso entrar em contato com você lá no grupo, né? Manda sim.
E eu não sei se eu conseguiria participar amanhã, que eu vou ter um plantão amanhã, sabe? Do cestinho, né? Mas vou tentar e vou ver como que isso pode ser feito, né? Porque o dia todo eu não conseguiria, Uhum. Fique à vontade. tá? Mas agradecimento a todos. Um prazer estar nesse grupo, conhecer tantas pessoas, né? O Berti está aí, que pessoa linda. Aliás, falei do Berti hoje, né? Mas é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado. Podemos encerrar, Justin? Por Acho que favor. sim, né? Sim. Podemos, né? Já são na hora. Certo. Você quer que eu encerre? Você encerra? Sim. Não, você encerra, por favor. Nega wa kowa kono kotoku o motte ammaneku sai ni oyoboshi. Warera to shujo to mina tomo ni tosu dojo zen koto. Que os méritos de nossa prática possamos juntos seguir o caminho do Buda. Muito obrigado. Um bom descanso para todos. Obrigado, Berti, Pati, todo mundo presente. Amanhã às 6 da manhã tem zazen, cerimônia e uma breve leitura. Okay.